Então, ó, nós vamos lá. A gente, na verdade, vai dar continuidade ao que a gente falou de manhã, do que a gente conversou, a gente reviu vários pontos importantes do abdômen agudo obstrutivo. Acho que o Luiz não estava com a gente de manhã, não era, Luiz? Então, a gente viu o diagnóstico, classificação desse abdômen agudo, tá? Mas agora à tarde dá para a gente ir repetindo um pouco dessas informações para quem não esteve de manhã, ficar um pouco mais interativo com o grupo, tá bom? Então vamos começar. Vamos praticar, na verdade. Como a Amanda disse, né? A hora está chegando, né? Daqui a pouquinho tá todo mundo se formando e são vocês que vão atender esses pacientes na emergência, tá? Seja independente da especialidade que vocês vão cursar, em algum momento vocês vão encontrar um paciente numa emergência de clínica, né? Um pronto-socorro, e vocês vão ter que dar seguimento a um paciente. Então, esse é o nosso primeiro paciente. Vou dar um tempinho para vocês lerem o caso clínico. Todos já leram? Vou ler com vocês, tá? Olha, paciente com 2 anos de idade foi levado à emergência por choro estridente, tá? Com dificuldade de amamentar. A mãe estava chorosa e muito nervosa, pois seu bebê estava golfando todo o leite a 2 mamadas, há mais ou menos 8 horas. E agora não conseguia mais acalentá-lo, e que na última vez que trocou a fralda do bebê, havia uma secreção parecendo uma geleia de framboesa, que a gente vai observar na próxima figura. Ao ser examinado, identificou-se abdômen distendido, hipertimpânico, presença de abaulamento em cicatriz umbilical, ao som de muito choro pelo bebê. O local encontrava-se quente e vermelho, que a gente observa na figura 2, e além desses achados, o bebê se encontrava taquicárdico e com frequência respiratória elevada. Leucócitos de 22.000, com desvio para a esquerda, e uma PCR elevada. A rotina radiológica visualizada abaixo na figura 3. Então, olharam bem? Qualquer coisa a gente volta novamente o caso clínico. Tudo bem? Vamos ver as imagens agora. Olha, aqui é a figura 1 que a gente está observando. E aqui a figura 2, o que a mamãe encontrou na fralda do bebê quando foi trocá-lo. Aí agora as nossas perguntas. Primeira, qual o diagnóstico etiológico? Segunda, qual sua conduta terapêutica diante do quadro clínico apresentado? Terceira, a mãe do bebê ficou surpresa com a sua conduta, pois ao nascer o pediatra lhe informou que poderia esperar até aos 4 anos para fazer a correção cirúrgica. Como você explicaria para a mãe, de forma que ela compreenda e concorde com o seu tratamento, com a conduta terapêutica que você escolheu?
E a última, após assinar o termo de consentimento esclarecido para a terapia proposta, o paciente foi para o centro cirúrgico. Durante o ato cirúrgico, havia presença de um segmento isquêmico de delgado, de ilho, sendo realizada uma ressecção com uma anastomose primária. Então, retirou o segmento e depois foi realizado uma sutura, juntou a parte distal com o segmento proximal. Aí a pergunta, com que segurança nós podemos realizar esse tipo de conduta, esse tipo de tratamento cirúrgico? Vou dar um tempinho para vocês pensarem nas perguntas, para a gente começar a discutir. Alguém quer que volta lá no caso clínico? Querem ou não? Querem voltar no caso clínico? Sim ou não, gente? Pode falar. Pode desativar o O microfone aí pessoal está pedindo para voltar, professor. para voltar. Então vamos voltar. Voltei no caso para vocês, tá? Cineide, no caso, fala que tem a rotina radiológica, não tem, não? Oi? Não tem a rotina radiológica que ele fala que tem? Peraí, Ali a última frase. deixa eu ver se eu não coloquei aqui para vocês. Ok, obrigada. Peraí, só um minutinho. Não, esqueci de colocar o raio-x para vocês. Tinha mesmo raio-x, aqui é já do outro caso clínico. Mas na rotina radiológica desse paciente, a gente vê distensão de alças intestinais centrais, tá? Na rotina deitada e na em pé, vários níveis hidroaéreos nessa mesma topografia central. Então, tinha uma visualização de alças intestinais de intestino delgado centrais no raio-x. E não tinha, no raio-x de tórax, não tinha nenhuma alteração que fosse pertinente ao caso, que ajude a gente a esclarecer o nosso diagnóstico. Obrigada. Querem que volte lá de novo no caso clínico? Voltei aqui para vocês, tá? Enquanto vocês leem, eu vou só fechar a porta aqui e já volto. Mais. Aqui no que bate-papo. Não quer aparecer. Aqui, ó. Ah, tá aqui. Ó. Mais. Bate-papo. Era pra estar aparecendo aqui. Ah, não entendi. Não, 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 não. Tira o som.
Vamos lá? E aí? Vamos lá para a pergunta, hein? Até trocou o caso clínico aqui. Qual o diagnóstico etiológico? Qual conclusão aí vocês conseguiram chegar? Eu Parece acho que é uma hérnia umbilical encarcerada, né? Uma hérnia umbilical encarcerada? Quem mais? Estrangulada, na verdade. Estrangulada? Ah, por que vocês acham que é hérnia umbilical estrangulada? Acho que é por causa da hiperemia no local. Tem sinais fluídicos. Oi? Ela tem a geleia de framboesa nas fezes, e isso indica a isquemia do trato intestinal que ficou preso naquele saco herniário ali. Vocês estão espertos, hein? Muito bem. Isso mesmo, quando a gente tem, na verdade, a geleia em framboesa, o que vocês aprendem na pediatria quando fala geleia em framboesa? Pois é, isso me deu um pouquinho de dúvida a princípio. Quando ele falou de framboesa, intussuscepção, tá certo. E aí, quando surgiu a imagem, mudou totalmente o diagnóstico. Exatamente. Eu pensei nisso também. A gente tem uma tendência, né? Quando a gente vê falando criança, bebê, com geleia em framboesa, a gente já liga a anterna e fala, não, isso é intuscepção intestinal. Só que quando a intuscepção intestinal, a geleia de framboesa, na verdade, é uma manifestação daquela mucosa isquêmica. E o produto dessa isquemia é essa secreção meio com aspecto meio violáceo, entendeu? Que é aquele conteúdo hipoxêmico. Então, é uma consequência da isquemia da mucosa, na verdade. Então, assim, a geleia em framboesa, por ser muito comum quando a gente tem na intuscepção, mas qualquer local do trato gastrointestinal que a gente tem esse sofrimento da mucosa, a gente pode ter essa manifestação dessa secreção com aspecto em framboesa, tá? Não foi pegadinha, não. Na verdade, eu coloquei essa imagem, foi mesmo para a gente não ficar sempre com aquela ideia fixa na cabeça, que geleia de framboesa é igual a intuscepção. Não, geleia de framboesa é igual à isquemia da mucosa intestinal. Então, qualquer processo isquêmico, eu posso ter essa manifestação em geleia de framboesa. Aí, para a gente abrir o leque do nosso raciocínio clínico, qual outro abdômen agudo que a geleia de framboesa também é uma característica e que geralmente a gente faz um toque retal e se nesse toque retal sair esse aspecto de framboesa, a gente geralmente direciona para esse diagnóstico, principalmente se for um paciente idoso com muitas comorbidades associadas. Isquêmico. É o vascular. Exatamente, é o abdômen agudo vascular. Nesse abdômen agudo vascular, a gente, no toque retal, pode ter essa manifestação de geleia de framboesa, tá? Então, é um dado muito importante que a gente tem no nosso exame físico. Então, quando a gente faz um toque retal, a minha pequena aparecendo aí, querendo dar tchau para vocês. Quando a gente faz um toque retal e a gente tem essa secreção em framboesa, a gente já tem que pensar logo o quê? Esse paciente está sofrendo algum grau de isquemia da mucosa intestinal, tá? Então, ó, para fechar, então nosso diagnóstico etiológico seria então uma hérnia umbilical estrangulada, não é isso? Muito bem, vocês brilharam aí no diagnóstico, tá? E qual a sua conduta terapêutica? Com o caso clínico que foi apresentado, com o quadro desse bebê. Vocês querem que volte lá no caso clínico? Para pensar na conduta terapêutica ou vocês já têm uma conduta traçada? Eu acho que teria que completar o clínico do paciente primeiro, antes de operar, tipo, passar uma sonda, hidratar ele. Ou Tentar reduzir, né? Reduzir o quê? A hérnia? É. Mas mesmo assim, se tem isquemia, a gente teria que passar direto para cirurgia, não? Porque você não pode. Mesmo se a gente conseguir. Lembra que quando você tem uma hérnia estrangulada, mesmo se ela reduzir durante a indução cirúrgica, a gente ainda tem que abrir. Porque se está isquêmica, a gente tem que. Não tem. Tem que olhar para ver se vai precisar tirar ou não. Exatamente, Giovana. O pensamento é esse mesmo. A gente tem uma hérnia, quando a gente tem uma hérnia, essa hérnia está encarcerada, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro,
Como que está a visualização da pele, do local desse encarceramento? Vamos ver a foto do bebê? Como é que estava essa foto? Vamos ver a foto lá. Vou voltar aqui na foto do bebê. Olha como é que está a foto da pele dessa região umbilical. O que a gente vê aqui já no centro? O que é isso aqui? Essa área branca que é o quê? Podem falar. É o umbigo? Isso aí já é o umbigo, que está com conteúdo aqui dentro, ó. Conteúdo herniário está aqui dentro do umbigo. E aqui está a pele, ó. A pele está vermelha, tá? Ó, vermelha aqui ao redor, você vê que tá diferente. Essa pele aqui tá mais clara e aqui tá bem avermelhada. E no centro já tem uma área branca. Isso aqui é sinais de quê? Necrose? Necrose, já tem uma necrose da pele. Lembra quando a gente, no exame físico, que tem sinais que pode nos levar a pensar no estrangulamento? Uhum. Lembram? Que são as manifestações que a gente encontra no exame físico, que são esses aqui. A pele, ó, seria uma pele, se a gente pudesse tocar, estaria provavelmente com mais quente. E o aspecto, a coloração dessa pele, ela é diferente. Então, ela é mais avermelhada e pode haver até sinais, o quê? Isquêmicos de necrose, tá? Dessa pele. Aqui a gente vê, ó, que o umbigo tá parecendo uma bola de tão distendida que ficou essa pele, tá? Então, a gente vê até um sinal aqui de necrose. Isso a gente nos leva a pensar que esse conteúdo aqui dentro, ó, provavelmente deve estar o quê? Sofrendo, deve estar com algum grau já de isquemia, tá bom? Aí a gente pensa, se já está com algum grau de isquemia, será que eu posso reduzir? Será que vale a pena reduzir essa hérnia? Como vocês me disseram? Quem que falou e que pensou em reduzir? Ainda concorda ou não? Ou mudou de ideia? Não, mudei de ideia. Vamos operar. Mudou de ideia, né, Amanda? Então vamos operar, porque se a gente já está vendo no exame físico que já tem sinais que nos levam a pensar num estrangulamento, numa isquemia. E outro sinal importante é esse aqui, ó. A manifestação da secreção em geleia de framboesa. Isso aqui também nos leva já a pensar que o conteúdo que está aqui dentro desse saco herniário, ele está sofrendo. Ele está isquêmico. Aí a gente não sabe dizer, sem visualizar, se esse sofrimento já levou a um quadro de necrose ou não. Porque às vezes está sofrendo, mas assim que a gente tira aquele conteúdo do encarceramento, a alça intestinal ela volta à sua vascularização, ela volta à peristalse, ela volta à coloração normal. Mas tem pacientes que não. A gente tira o saco herniário e, infelizmente, aquele segmento ele está desvitalizado. É um segmento que já está com a aparência violácea e tem sinais ali nítidos de necrose. Então, é um segmento que a gente precisa o quê? Ressecar, precisa retirar. Então, neste caso, não está indicado a gente fazer redução da hérnia. Qual seria um caso de algum paciente que, chegando na emergência, a gente poderia, então, reduzir a hérnia? Vamos pensar, para a gente ajudar a esclarecer o pensamento aí da Amanda. Fala um exemplo para mim, no paciente com uma hérnia, que chegou na emergência, a gente pode reduzir. Seria um paciente com menos de 6 horas de evolução e sem sinais flogísticos na região? Muito bem, Luiz. Poderia ser um paciente que tem um pouco tempo de evolução, essas 6 horas. O livro ele fala essas 6 horas para gente como se qualquer segmento intestinal que tem mais de 6 horas com sofrimento da vascularização, ele fala que já pode ter o quê? Isquemia e necrose. Mas é um número que não é um número assim mágico, não tem como a gente definir, falar que 6 horas a gente está achar. Então, geralmente a gente fala um tempo de evolução curto, tempo de evolução mais longo, e o mais principal é o quê? É o achado no exame físico do paciente.
Se for um paciente, esse que você falou, Luiz, um paciente chegou na emergência, o paciente está estável clinicamente, você foi lá, examinou, tem um encarceramento, aí tem poucas horas de evolução, não, tem 2 horas que a hérnia encarcerou e não voltou mais. Esse paciente estável clinicamente, com pouco tempo de evolução do encarceramento, a gente pode fazer o quê? Medidas para tentar reduzir esse conteúdo herniário. E que medidas são essas que a gente pode fazer? A gente pode adotar nesse paciente para tentar reduzir esse conteúdo herniário. O que vocês acham? É manual, não é? Manual, com a manobra manualmente. Isso, manualmente. Podem ir falando aí, eu vou só encostar a porta. Manualmente. Mas esse conteúdo geralmente é doloroso ou não? O que vocês acham? Tem que fazer analgesia antes, que ajuda a relaxar, né? Isso, exatamente. A gente faz uma analgesia nesse paciente, eleva as pernas, eleva os membros, né? Então a gente tenta o quê? Tirar a dor, relaxar aquela musculatura. E às vezes, só com essa analgesia, esse relaxamento, a gente não precisa nem reduzir manualmente. A hérnia volta normalmente para o seu conteúdo habitual. Ou a gente vai com a manobra manual e a gente reduz aquele conteúdo. Mesmo a gente reduzindo o conteúdo, o ideal é a gente logo em seguida liberar esse paciente para casa? Não, tem que observar, né? Muito bem, Luiz. A gente observa o paciente. Por quê? A gente não está o quê? Olhando aquela alça intestinal, aquele conteúdo que está ali dentro daquele saco herniário. Então, a gente precisa o quê? Garantir que mesmo reduzindo, aquilo não tenha nenhum grau o quê? De isquemia ou um grau muito elevado dessa isquemia. Então, a gente deixa o paciente em observação. Ah, não, passou várias horas, o paciente está bem, está estável e não teve nenhuma repercussão clínica. Aí eu posso liberar o paciente para o ambulatório e ele faz o seu pré-operatório eletivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Lucinei, Oi. o critério para liberar o paciente da observação é pelo tempo da evolução ou tem que esperar ele evacuar para poder liberar ele para casa? Não, necessariamente, seria mais o tempo de evolução. Se for um paciente que, de repente, normalmente ele é constipado, pode ser que demore mais tempo para tentar evacuar. Então, assim, o critério hoje de evacuação, ele não precisa ser colocado para a gente liberar esse paciente para casa. Entendeu? É mais a manifestação clínica, é um abdômen flácido, indolor, paciente estável hemodinamicamente, quer dizer, se mantendo estável hemodinamicamente. Esses sinais são muito mais importantes e tem uma credibilidade para a gente poder liberar esse paciente depois para casa. E não necessariamente pode estar vinculado à evacuação desse paciente. Tá bom, Luiz? Não tem que esperar nem a liberação de flatos? Oi? Não tem que nem esperar a liberação de flatos? Desse paciente, a gente pode até esperar ele liberar flatos. A gente não vai, eu reduzi a hérnia e eu não vou mandar o paciente daqui 1 hora, 2 horas embora. Eu vou dar um tempo maior, de repente eu vou deixar ele em observação 12 horas, ou eu posso até fazer o que mesmo? Ah, não, é um paciente mais idoso, tem comorbidade, então já tem um baixo fluxo normal naquela vascularização esplânica. Eu interno o paciente, espero 24 horas, é o ideal. Pronto. Nessas 24 horas, meu paciente evoluiu bem, mesmo que ele não tenha evacuado, eu posso liberar ele para casa, porque eu já tirei ele do quadro obstrutivo. Então, eu fiz a ausculta, tem peristalse normal, meu paciente está hemodinamicamente estável, passou aquele tempo que eu deixei em observação e não teve mais nenhuma manifestação, eu posso liberar esse paciente para o seu domicílio. Tá bom? Não é assim, eu reduzir daqui 1, 2 horas e já libero para casa, não. Não, isso aí não pode. Eu tenho que dar um tempo maior. Geralmente eu espero de 12 ou até mesmo 24 horas, dependendo do estado do paciente. Se for mais idoso, com comorbidades, eu dou um tempo maior de observação desse meu paciente. Tá bom? Tá bom, obrigada. Para esse paciente, você deixar na sala amarela? Se fosse aqui no UV, por exemplo? Esse paciente, se fosse um paciente estável, eu posso deixar na sala amarela. Tá? Não tem nenhuma instabilidade hemodinâmica. O que eu não posso esquecer, gente, independente da sala que eu deixo meu paciente, é esquecer dele.
né? Eu reduzi a hérnia, viro as costas e vou embora. Não. Deixei ele lá, daqui 6 horas eu volto, reavalio o meu doente. Quando completar as 12 horas, eu volto e reavalio o meu doente. Porque se a gente tem um período de isquemia, se o meu paciente instalar a isquemia, com 12 horas ele já vai ter uma repercussão hemodinâmica, vai estar com dor abdominal, pode ter sinais de irritação peritoneal, tá? Então, não posso deixar meu paciente, nem seja na sala vermelha, esquecer de voltar para reexaminar. O meu exame físico, ele é imprescindível nesse caso, para decidir se eu libero ou não meu paciente para casa, tá bom? Tudo bem aí? Obrigada. Então, vamos seguir, hein? Vamos para a próxima pergunta. Vocês já brilharam aqui no diagnóstico etiológico, brilharam na conduta terapêutica, né? Isso mesmo que a gente vai fazer, como o Luiz mesmo disse, a gente vai fazer uma reposição volêmica nessa criança, podemos passar um catéter nasogástrico para tentar diminuir esse volume abdominal, né? Para o paciente ficar mais confortável, né? Agora, a terceira pergunta. Gente, junto com essa conduta, a gente faz também analgesia, antieméticos, tá? Corrige distúrbios hidroeletrolíticos, se porventura tiver. Então, a gente faz toda essa parte terapêutica inicial no nosso paciente, tá bom? Agora, a letra C. Sineide, Oi, fala, meu amor. perguntaram aqui no chat quanto de analgesia costuma precisar para uma redução de hérnia. Como é que é? Perguntaram aqui no chat quanto de analgesia costuma precisar para redução de uma hérnia. Quanto de analgesia? Isso depende da quantidade de analgesia que a gente vai utilizar no nosso paciente, entendeu? Tem pacientes que a gente coloca lá em observação e a gente faz uma analgesia, faz um relaxante e o paciente, a hérnia não retorna. Ele continua com a hérnia encarcerada. Esse paciente que eu não tenho o desencarceramento da hérnia, eu preciso fazer o tratamento cirúrgico, tá? Então, assim, não tem uma quantidade de analgésico que eu vou dar para esse paciente. Lógico que eu não vou dopar o meu paciente, eu não vou fazer morfina nesse meu paciente. Se eu fiz lá uma dipirona, associei, de repente, um tramal, ou um outro anti-inflamatório, o paciente não melhorou da dor, provavelmente esse paciente tem uma hérnia estrangulada. Então, se a minha analgesia não está sendo eficaz, é porque aquele conteúdo lá está sofrendo. Então, é um indicativo que eu preciso levar o meu paciente para o tratamento cirúrgico, tá bom? Então, a gente observa e vai tateando o meu paciente. Eu vou fazer uma analgesia que não precisa ser uma analgesia muito exagerada, tá? Vou fazer uma analgesia que eu consiga relaxar aquela parede abdominal e o conteúdo tentar ser reduzido. E se também manualmente eu não conseguir reduzir o conteúdo, eu também preciso indicar cirurgia para o meu paciente, tá bom? Conseguimos esclarecer isso ou não? Conseguimos ou não, gente? Conseguiu sim, já agradeceram aqui. Ah, então tá bom. Eu até abri o bate-papo aqui do lado, tá? Para eu conseguir ver também o que vocês estão escrevendo aqui, tá bom? Atrapalha a imagem de vocês ou não? Acho que não, né? Não aparece aqui Não, não atrapalha não. Ah, ótimo. Então tá bom. Que eu coloquei aqui para eu ver melhor, para eu conseguir ver vocês falando e o bate-papo. Então vamos na terceira pergunta. A terceira pergunta, o que a gente tem aqui, ó? A mãe do bebê ficou surpresa, porque aí você chegou à conclusão, né? A gente chegou à conclusão que a gente não pode reduzir a hérnia, a gente precisa fazer tratamento cirúrgico. Mas quando o bebezinho nasceu, ele já tinha hérnia. E o pediatra falou o que com a mãe? Não, mãe, fica tranquila, porque o conduto essa hérnia umbilical, ela tende a fechar. Esse conduto que forma a hérnia fecha até os 4 anos de idade, então não precisa ficar preocupada. A gente espera até os 4 anos. Se não reduzir, aí sim a gente indica o tratamento cirúrgico. E o bebê está com 2 anos. Aí ela fica preocupada, né, com o seu questionamento que tem que operar. E como é que você explica para essa mãe, de uma forma que ela entenda que realmente a gente tem que operar esse bebê?
E aí? Eu acho que esse diagnóstico de acordo com a idade tem que levar em conta também o tamanho do orifício herniário, não só a idade do paciente, para saber se ele vai operar ou não. Muito bem, Luiz. Tem crianças que ao nascerem já têm um orifício herniário muito grande. As hérnias já são muito volumosas. Essas crianças geralmente não fecham. Mas essa mãezinha, quando o bebezinho nasceu, pelo que a gente vê na história, era uma hérnia que provavelmente iria fechar. Entendeu? Aí o pediatra falou com a mãezinha e falou assim: não, fica tranquila, que a gente tem que esperar até os 4 anos e esse orifício vai fechar e a gente, de repente, não vai precisar operar. Aí a surpresa dela é que o bebê só tem 2 anos. E aí? Como é que a gente explica para a mãezinha o que está acontecendo? Para ela tentar se adaptar a esse tratamento, a cirurgia do seu bebê. A gente tem que explicar que o intestino que ficou ali dentro preso, se não tirar cirurgicamente, vai ter outras repercussões. E falar para ela que acho que o pediatra acabou falando 4 anos, mas desde que não acontecesse a complicação que é o estrangulamento, né? Ela deve ter confundido assim, vai esperar até os 4 anos, mas acho que ele quis dizer, se não acontecer nada, né? Exatamente. Na grande maioria das vezes a gente fala com a mãe, né? Não se preocupa, até 4 anos pode fechar, mas a gente esquece de explicar isso aí que a Amanda falou, que nesse meio do caminho pode complicar e a hérnia encarcerar. E se encarcerar, a gente tem que procurar emergência, que pode ser cirúrgico. Muito bem, Amanda, você chegou onde eu queria, tá? Todos concordam com a nossa ideia, com a ideia da Amanda? Lucineide, eu só fiquei com uma dúvida. Sim. Que você falou que às vezes a criança nasce com um orifício muito grande já e aí você tem que operar. Mas Aham. um orifício grande não teria um risco menor de encarcerar do que um orifício pequeno? Então, mas esse orifício grande, Luiz, não estou falando que é o orifício, não é no caso da criança do nosso caso clínico. O bebê do nosso caso clínico, ele nasceu com uma hérnia, com um orifício que não era tão grande, tinha uma hérnia umbilical, e que provavelmente o que a gente vê no dia a dia é que essa hérnia tende a o quê? Reduzir e a fechar o orifício. Quando o bebê nasce, que já tem um orifício muito grande, geralmente é o que você está pensando o seu raciocínio está certo. Quanto maior o orifício, menor a chance desse conteúdo ficar preso ali, de ficar encarcerado. Tá? Tá certinho o seu raciocínio. Só não é o caso desse caso clínico aqui, não é esse bebê, entendeu? Mas quando o orifício é muito grande, o pediatra que examina a criança geralmente já encaminha para o cirurgião pediátrico, porque geralmente não vai fechar aquele orifício. Tá? Então, geralmente já faz a cirurgia mais precoce, não espera até chegar aos 4 anos de idade, tá bom? Entendi. Mas o que a gente vê normalmente são orifícios menores, hérnias umbilicais pequenas, e que geralmente a gente espera até essa idade, porque ele tende a se fechar, tende a se obliterar, tá bom? Respondido? Ok, Respondi, obrigado. muito Professora, bem. Oi, meu amor, fale. outra indicação de cirurgia precoce na hérnia umbilical eu não sei se eu inventei isso, é quando também tem uma hérnia inguinal, e aí você já faz a cirurgia? Olha, não seria uma indicação assim precisa de cirurgia precoce. Na verdade, o que o cirurgião pediátrico faz? Como a criança já tem uma hérnia inguinal, ele olha para a hérnia umbilical e ele fala com a mãe: vamos operar tudo de uma vez, entendeu? Já que a gente vai fazer a cirurgia da hérnia inguinal, a gente usa o mesmo tempo operatório e já corrige a hérnia umbilical, porque teoricamente é uma cirurgia mais simples, né? Abre ali fecha só aquele orifício, reduz o saquinho herniário e dá um pontinho e fecha o orifício. Então, ele aproveita o momento operatório e já corrige a hérnia umbilical, entendeu? Mas não seria assim uma indicação, porque eu tenho hérnia inguinal, eu tenho que operar o umbilical. Não é bem assim que funciona, tá? Mas geralmente, quando se tem a hérnia inguinal, porque a hérnia inguinal, ela sim, ela tem uma tendência a encarcerar, estrangular, principalmente nos bebês. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente já indica o tratamento cirúrgico, tá? Diferente da hérnia umbilical. As hérnias umbilicais, geralmente, ela não tem essa manifestação clínica da hérnia inguinal no bebê e, geralmente, esse orifício, ele fecha até os 4 anos de idade,
tá bom? Tá bem, obrigada. De nada. Vamos para a última pergunta? Ó, após assinar o termo de consentimento esclarecido para a terapia proposta, o paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico. Durante o ato cirúrgico, havia presença de segmento isquêmico de ilho, sendo realizada ressecção com anastomose primária. Com que segurança podemos realizar esse tipo de tratamento cirúrgico? Qual foi a segurança que o cirurgião teve para ressecar esse segmento intestinal e fazer a anastomose primária? Nós conversamos isso de manhã. Não tem necrose? Oi? Não ouvi direito, repete. Ai, eu não sei se eu estou falando certo, não, para falar você. Não, pode falar, gente. Não tem problema não, a gente está aqui para discutir mesmo. Fala, o que vocês acham? Pode falar, Amanda. É porque tinha falado de manhã que na hora do ato cirúrgico a gente vai ver toda a extensão do intestino, ver qual que é a coloração, que era importante, para ver se já está enegrecido e se o paciente estava num bom estado para conseguir fazer a anastomose e não ter que fazer uma colostomia, né? Exatamente, Amanda, isso mesmo que nós discutimos. Então, a segurança que o cirurgião tem em tomar essa conduta de fazer anastomose primária é principalmente voltada para quê? Para a manifestação clínica do paciente. Se o meu paciente está hemodinamicamente estável, né? Fiz lá uma simples hidratação e o paciente está mantendo a sua volemia, eu posso fazer uma anastomose primária, tá? Posso fazer essa tentativa de uma anastomose primária. Ao contrário, se eu tenho um paciente com distúrbio volêmico muito intenso, está muito instável, aí foi o que a gente conversou de manhã, essa anastomose pode ter complicação, pode ter deiscência, porque o fluxo arterial, o fluxo sanguíneo não vai ser eficiente em suprir essa minha linha de anastomose. Então, eu posso ter deiscência no meu pós-operatório, tá bom? Mas é esse pensamento mesmo, Amanda, a segurança que nos dá é o quadro clínico que o paciente apresenta. Tá bom? Que a gente vai decidir qual cirurgia a gente vai propor para o nosso paciente e o tratamento seguro, né? Porque a gente sempre tem que pensar, primeiramente, como esse paciente vai apresentar no pós-operatório, tá? E a conduta cirúrgica, ela é muito importante para definir esse pós-operatório, tá bom? Ficou entendido? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Não. A Júlia, não. O silêncio diz amém. Ó, tem só mais um caso clínico para a gente ver, hein? Vou colocar ele aqui rapidinho, para eu não cansar muito vocês, senão vocês vão pedir para a Paula para eu não voltar semana que vem, tá? Eu vou até ler junto aqui com vocês, ó. Um paciente com 74 anos deu entrada à emergência do hospital universitário com quadro de dor abdominal há 7 dias, com relato de ter usado Buscopan composto nesse período para aliviar a dor. O mesmo é hipertenso controlado, sem outras comorbidades. A dor era tipo cólica, com piora importante a 12 horas, passando a ser contínua. Ao exame físico, encontrava-se taquicárdico, 120 batimentos por minuto, taquipneico com 28 incursões respiratórias por minuto, extremidades frias e com pressão arterial de 85 por 60. O abdômen estava com peristalse inaudível, muito distendido, doloroso à palpação, mas sem sinais de irritação peritoneal. Antes de eu partir para as perguntas, o que vocês, qual o dado importante que tem nessa história clínica? O que me chamou muita atenção foi a dor ter se tornado contínua. Era cólica e depois se torna contínua. Muito bem, Giovana. Eu tenho uma dor que antes era tipo cólica e essa dor agora ela passa a ser contínua. E o que isso quer dizer, Giovana, que a gente discutiu de manhã?
que teve um estrangulamento. Exatamente, Comprometimento da Giovana. vascularização. Exatamente, Giovana. Quando a gente tem a mudança dessa dor abdominal, que a dor abdominal comum no quadro de obstrução intestinal é cólica, ela é típica de dor em cólica. Então, quando essa dor passa a ser contínua, ela indica o quê? Que a gente tem o quê? Um quadro isquêmico associado a essa obstrução intestinal. Então, isso é um dado muito importante quando a gente vai colher a história do nosso paciente. O que mais tem de importante no caso clínico? O que mais vocês encontraram? A pressão arterial dele tá muito baixa, né? Parece que ele tá com um choque. Muito baixa a pressão arterial. Choque, a gente não sei se a gente consegue definir agora, né? Porque a gente nem fez nenhuma medida terapêutica nele, né? A gente nem tentou fazer uma reanimação volêmica nesse paciente para a gente definir que realmente ele está em choque, né? Mas ele tem já o quê? Uma hipovolemia importante apresentada na hipotensão arterial. Então, 85%. Isso é muito importante. O que mais vocês veem de importante no caso clínico? Peristalse inaudível. Peristalse inaudível. O que isso quer dizer, Júlia? Não seria para a gente ouvir uma peristalse exacerbada? Um tom metálico? Não seria o clássico da obstrução intestinal? Já Mas cansou a musculatura, né? Oi? Acho A que musculatura foi já aumentada só no quadro inicial, não? Exato. então. Isso, vocês dois estão certo. O que acontece? Essa peristalse, ela provavelmente no início ela estava mais intensa. E agora, com esse silêncio abdominal, isso indica o quê? Que a gente tem uma musculatura da parede intestinal que ela não está mais o quê? Responsiva. Então, a gente tem alças que elas ficam praticamente paréticas dentro do nossa cavidade abdominal. E essa ausência de peristalse, esse silêncio, isso indica o quê? Sinal de quê nesse paciente? Bom prognóstico ou não? O que vocês acham? Sinal de gravidade, né? Sinal de gravidade. Então, a gente vê que a gente tem um quadro aqui, ó, um paciente de 74 anos, já idoso, tem uma comorbidade, apesar de controlado, mas ele tem um tempo de evolução também, o quê? Já longo, ó, tem 12 horas de evolução, que a dor se tornou contínua. Mas o quadro obstrutivo mesmo, ele começou, tem 7 dias que ele vem sentindo desconforto, tentou tomar analgesia em casa para melhorar o quadro. Há 12 horas piorou tudo. Então, ele já chegou a comprar a gente na emergência com um quadro muito grave de uma obstrução intestinal. Aí, nos exames laboratoriais, o que a gente encontrou? Olha o hematócrito do paciente, 45 de hematócrito. Leucócitos, 18.000 com 30 bastões. Então, a gente tem uma leucocitose importante com desvio importante para a esquerda. A gente já tem um potássio baixo, um sódio também baixo. A amilase está um pouco aumentada. E a gente foi solicitar também a rotina de abdômen agudo radiológica, que eu vou mostrar aqui para vocês, e o parecer da cirurgia, o parecer da clínica cirúrgica, tá? Nesse exame laboratorial, o que chama atenção aqui para vocês? A amilase aumentada, fala a favor da isquemia, né? Muito bem, essa amilase aumentada corrobora com o quê? Corrobora com o tipo da dor que passou a ser contínua, então aí você já fica mais atento ainda que pode ter uma isquemia, né, associada a esse quadro obstrutivo. O que mais? O silêncio abdominal, né, também já corrobora para essa gravidade. O que mais chama atenção aqui nos nossos exames laboratoriais? O hematócrito não tá alto, não? Muito alto. Por que esse hematócrito tá alto? Desidratação, né? Exatamente. A gente tem muito volume, mas aonde? Na alça, dentro da alça. Isso, dentro do conteúdo que? Dentro do conteúdo gastrointestinal, dentro do conteúdo intraluminal, entendeu? Fica retido aquele líquido. E a gente viu de manhã que se a gente não para o processo obstrutivo, isso é o quê?
é automático, ele vai aumentando cada vez mais, é um ciclo, tá? E cada vez mais vai se perpetuando o aumento de gases e de líquidos dentro dessas alças intestinais. Então, eu vou ter realmente um hematócrito o quê? Elevado, mas porque o meu paciente está o quê? Muito hemoconcentrado, eu estou sem líquido dentro do meu sistema intravascular. Tá? E vamos ver o que tinha lá na minha rotina radiológica. Aqui a leucocitose, né? Confirmando só a gravidade do meu paciente. Ele já tem um sinal lá, no nosso caso clínico, vocês não chamaram a atenção de vocês. Que era um sinal, ó. O paciente já estava, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. No exame físico, taquicárdico, taquipneico, e paciente, ó, com extremidades frias, tudo isso aqui leva a gente a pensar que eu tenho um paciente com sinais de quê? Essa taquicardia, essa extremidade fria, já é um paciente com sinais de toxemia, né? Então, no nosso exame lá laboratorial, a gente visualiza isso, essa leucocitose com esse desvio importante. Quando a gente tem isso aqui com desvio importante, corrobora ainda mais com o nosso pensamento. Poxa, a amilase aumentou, silêncio abdominal, dor contínua, isquemia, pode ter já o quê? Necrose. Meu paciente já está com uma resposta muito intensa, tá? Então, vamos prosseguir. Olha o que a gente encontrou lá no nosso raio-x. Ficou fácil, né? Esse caso clínico, a gente viu de manhã. Várias imagens parecidas. Vamos deixar só o Luiz responder, meninas, que o Luiz não estava de manhã. Fala pra gente, Luiz, o que você acha que é essa imagem aí? E aí? Nenhuma hipótese, Luiz? Parece que é aquele volvo de sigmoide, né? Muito bem! A Amanda até escreveu aqui, ó, imagem de grão de café. Você deu cola, né, Amanda? Não vale não, hein? Foi mal, né? Isso mesmo, Luiz. Ó, imagem, ó, bonita de grão de café. Agora, a imagem bonita é a próxima que eu vou mostrar para vocês. Quando o paciente foi para o tratamento cirúrgico, o cirurgião chegou, né? Fez lá a sua avaliação, viu história, paciente grávida estendido, já falou que não, vamos reposição volêmica, né? Vamos restabelecer as condições clínicas do paciente, mas já vamos levar para o tratamento cirúrgico. Quando chegou no tratamento cirúrgico, olha o que foi visualizado. Assim que abriu a cavidade abdominal, pulou para fora. Olha só a imagem. Isso daí seria um megacolon já ou não? Oi? Seria um megacolon essa imagem? Na verdade, essa imagem aqui é a imagem do seu raio-x. É o mesmo paciente. Só que essa foto aqui não ficou muito boa. A gente tirou a foto só aqui ficou essa visão de frente. A visão aqui lateral não deu pra gente ver essa alça aqui, ó. Torcendo aqui, ó, no seu próprio eixo. Só que a distensão abdominal era tão grande que quando a gente abriu a cavidade, a alça pulou para fora. Entendeu? Não estava mais conseguindo ficar lá dentro da cavidade abdominal. Aí saiu, já pulou, ó. Tá vendo? A alça intestinal sai toda para fora. Isso tem um motivo. Por quê? Quem vai conseguir me responder? Por que abriu a cavidade e já saiu as alças todas para fora? O que estava acontecendo ali dentro? Qual a repercussão que estava acontecendo que faz com que essas alças saltem quando a gente faz a incisão cirúrgica? O que essa distensão leva dentro da cavidade abdominal? Aumento da pressão intraabdominal. Muito bem, Júlia, aumento da pressão intraabdominal. Então, quando eu abro, é como se, tipo assim, eu tivesse explodido a bisnaga, né? Uma bolha, abri, saiu tudo para fora. Aí, olha a cara do R1, quando ele vê isso aqui. E não ficam espantados, não. As caras são iguais mesmo, tá? Fica espanto. Meu Deus, o que é isso? Olha a cara de vocês. O que vocês acham que significa a carinha do interno de cirurgia, quando tá lá na sala de cirurgia? Entendendo nada. Entendendo nada, perdido. Na verdade, encostado na parede
gente não consegue ver. É mais ou menos isso mesmo, gente. Tipo assim, não tô entendendo nada, né? Não conta comigo, não. Não me façam perguntas difíceis nessa hora. Prefiro ficar quieto, prefiro não responder. E aqui, ó, é a cara do R2. Tem um sorriso meio amarelo, né? Literalmente amarelo. Mas tá o quê? Suando, porque o staff, ó, relógio, porque o staff quer o quê? Uma conduta. E aí, cara, o que você vai fazer agora? Resolva o problema, senão eu vou para o outro lado da mesa para tentar terminar o procedimento cirúrgico, tá? Isso aqui, na verdade, é uma brincadeira, tá, gente? Só para a gente descontrair. Na verdade, vida real, a gente faz essa brincadeira com os nossos residentes, sim, principalmente para a gente estimular, tomar condutas, né? A eles sentirem um pouquinho dessa adrenalina de estar ali atuando como cirurgião mesmo, porque, na verdade, daqui a pouco se torna cirurgião. Igual a gente faz os casos clínicos com vocês. Daqui a pouco são vocês que estão na emergência atendendo esses pacientes e a gente precisa saber tomar uma atitude. Por isso que a gente conversa tanto e a gente vai abrindo o leque desses abdômenes agudos para a gente poder começar a criar o quê? Estratégias de tratamento mais adequado para cada tipo de paciente, dependendo da manifestação clínica que ele apresentar. Então, vamos continuar. Então, no nosso tratamento, o que vocês acham que a gente tem que fazer nessa alça? Uma alça que é enegrecida. Se vocês puderem ver, vocês estão vendo que tem uma área cinza aqui? Então, essas áreas cinzas, gente, são necrose mesmo. Necrose mesmo. Tudo necrosado. Isso aqui está na iminência de perfurar, tá? Se a gente forçar um pouquinho mais o dedo, isso aqui praticamente tenta até se dissolver na nossa mão, essa parede aqui, de tão isquêmica, de tão morta que ela já se encontra. O que a gente tem que fazer com esse segmento todo aqui? Tem que ressecar. Ressecar. Não dá para aproveitar nada. Infelizmente, todo o segmento ele ficou necrosado. Então, a gente precisa fazer uma ressecção ampla nesse paciente, tá? Aqui não dá para a gente tentar simplesmente, vou fazer uma ostomia e vou deixar isso aqui dentro da cavidade. Não dá. É muita necrose ali dentro, é muita resposta inflamatória que a gente está criando nesse paciente, então a gente tem que ressecar isso aí. E ressecando isso aí, qual conduta que depois a gente ressecar a gente vai fazer? O staff está aqui perguntando para o R2. Aí o R2 olha para o interno de cirurgia, o interno de cirurgia finge que nem é com ele, e olha para o R1, mas o R1 está apavorado. Vai fazer anastomose primária ou vamos fazer uma colostomia? Uma colostomia Hartmann. Uma colostomia. Você acha que o melhor seria um Hartmann? Fecha o coto distal, a boca proximal ou, se possível, colocar as duas bocas para fora? Colocar as duas. E aí? Eu acho que se colocar as duas para fora fica mais fácil reconstruir, não? Depois. Fica mais fácil reconstruir, mas sem pensar agora na reconstrução. Vamos pensar só no agora, na vida do doente, no prognóstico. O que vocês acham? Eu acho que o Hartmann seria mais rápido, né? Uma cirurgia mais rápida. O Hartmann seria mais rápido, mas o Hartmann, o que a gente faz o Hartmann? A gente dá ponto lá embaixo, no coto distal. Professora, o dele é sigmoide, né? Provavelmente, pela onde a gente está vendo aqui, é um volvo de sigmoide. Provavelmente é de sigmoide. Aí, como vai ter que tirar o sigmoide, tem como a alça conseguir colocar a alça distal? A alça que está mais embaixo, tem como colocar ela na parede abdominal também? Exatamente, Júlia. Você chegou onde eu queria. Se o segmento distal for muito curto, como nesses volvos de sigmoide, então praticamente não sobra sigmoide, sobra reto. O reto, ele é o quê? Fixo, fica lá dentro do nosso oco pélvico. Então não dá pra gente fazer o quê? Colocar para fora, fazer uma ostomia. Então a gente geralmente o quê? Fecha esse reto. Mas vamos pensar que foi um volvo mais alto. Foi um volvo de transverso que esse paciente apresentou. Aí sobrou 2 segmentos que eu posso ostomizar ou não. O que vocês acham? Fecho mesmo assim o distal e ostomizo só o proximal?
E aí? Depende da capacidade do paciente de suportar, talvez, que a gente estava conversando mais cedo, ou não? Oi? Depende do estado do paciente, se ele consegue suportar a anastomose primária, não sei. Então, se a gente. Não, aí nesse caso, se o nosso paciente aqui nesse caso é um paciente que está muito grave, esse paciente, ele não vai suportar uma anastomose primária. Então, o ideal é o que vocês estão pensando no início mesmo, é a gente fazer o quê? Uma ostomia nesse paciente. E se ficar 2 bocas que eu consigo chegar à parede, eu ostomizo as duas, o coto proximal e o distal. Se for um volvo de sigmoide e o coto que sobrar, um coto muito pequeno, se sobrar só o reto, então eu fecho o reto e ostomizo a minha porção proximal. Tá? E eu não faço anastomose primária. Então, o pensamento principal aqui é não fazer anastomose primária. Eu tenho um paciente muito grave. Então, o meu tratamento será o quê? Ressecção cirúrgica com realização de uma ostomia. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Ficou. Ótimo. Então, vamos seguir. Só a última pergunta para a gente terminar. Sai de novo no meu compartilhamento aqui de imagem. Deixa eu voltar aqui de novo para vocês. Ok. Então, vamos lá. Nossa última pergunta aqui. Ó. Qual conduta cirúrgica vou adotar? Vocês responderam, né? Então, vou fazer a ressecção de segmento com uma ostomia. Aí, agora, para terminar, nosso último slide é o seguinte: o paciente, ó, durante a cirurgia, ele começou a desestabilizar com hipotensão refratária a volume, sendo iniciado drogas vasoativas. Então, Luiz, agora o nosso paciente chocou mesmo, tá? Entrou em choque, comecei droga vasoativa nesse nosso paciente, tá bom? E o residente, né, fluiu brilhantemente, ressecou a parte que estava necrosada, fez a ostomia, tá? Só que quando ele começou o fechamento da parede abdominal, o abdômen ficou muito tenso. A Júlia até já conversou, falou pra gente, né? Já deu essa dica. A pressão intraabdominal dentro dessa parede era muito grande. Aí o R1 teve uma ideia. Por que não usamos pontos de contenção? Assim evitamos uma evisceração. O que vocês acham dessa ideia que o R1 teve para esse paciente? E aí? Vai fazer um hipofluxo, porque vai fazer um ponto muito forte, aí vai acabar fazendo deiscência. Se pudesse colocar aquela bolsa, né? Qual bolsa? Aí eu esqueci o nome. Bolsa de Bogotá, não é? Muito bem! Bolsa de Bogotá. E, na verdade, a bolsa de Bogotá, Amanda, não é só porque a pele vai ficar isquêmica. Tem paciente que suporta que esses pontos de contenção, na verdade, a gente pega aquela sonda nasogástrica grossa e amarra a parede abdominal com aquilo. Então, aquilo fica bem contido. Mas vai acontecer algo que você falou. Se eu tenho uma parede contida e aquela pressão intraabdominal é muito grande, eu vou começar a fazer o quê? Uma hipoperfusão. Aí, com essa hipoperfusão, o que vai acontecer com o meu paciente? Ele vai fazer uma manifestação clínica que tem um nome. É uma complicação que ele vai ter nesse pós-operatório. O que esse paciente vai evoluir se a gente tentar conter essa parede abdominal? Deiscência de sutura? Deiscência, e a deiscência de sutura vai ser uma consequência, mas um pouco depois. Mas logo que eu tirar esse paciente da sala de cirurgia, chegar lá no CTI, passar poucas horas, de repente nem 1 hora, o intensivista vai chamar a equipe cirúrgica de novo e vai pedir para intervir. O que vai acontecer com esse paciente? Síndrome compartimental? Síndrome compartimental, Luiz. Muito bem. O meu paciente, a pressão abdominal ela vai ficar tão grande que eu não consigo mais fazer o quê?
movimento de ventilação, né? Eu não consigo mais expandir o meu tórax, então a minha perfusão vai diminuir muito. Então, todos os meus tecidos vão começar a sofrer. Então, nesse paciente, além de eu fazer a ostomia, eu preciso colocar uma bolsa de Bogotá. Então, eu preciso deixar o meu paciente em peritoneostomia, até que restabeleça toda essa hemodinâmica do meu paciente e eu possa depois fechar novamente essa parede abdominal. Tudo bem? Concluímos o Sim, tudo pensamento? bem. Uhum. Joia? Ficou alguma dúvida, gente, nesse meio caminho? Lucineide, só uma dúvida. A bolsa de Bogotá, ela tem um prazo para ficar? Tem que trocar? Como é que funciona? Porque A eu não sei bolsa... se vocês comentaram que eu não tava. Ah, não, de manhã a gente não falou de bolsa de Bogotá, não, Luiz. De manhã a gente nem falou de síndrome compartimental, a gente está falando só agora à tarde. De manhã, o que a gente conversou? Na verdade, de manhã a gente falou o seguinte, que esses pacientes podem ter repercussão grave, tá? Essa parte final eu deixei para trazer aqui para vocês, que é uma complicação muito grave, geralmente no abdômen agudo obstrutivo, porque a gente tem alças intestinais muito distendidas, tá? E no tratamento cirúrgico, a gente precisa fazer parte desse tratamento, essa visualização dessa pressão intraabdominal, esse monitoramento dessa pressão intraabdominal. Então, o monitoramento da pressão intraabdominal é que vai nos dizer quando eu vou poder novamente fechar essa parede abdominal. Então, assim que meu paciente se restabelecer, assim que meu paciente ficar hemodinamicamente estável, aí o meu paciente já tem condições de voltar ao tratamento cirúrgico, eu já posso começar a fazer as medidas de tentar fechar novamente essa parede intestinal. Mas não tem um tempo preciso, entendeu? Nesse meio tempo, a gente pode fazer o quê? Se for preciso, lavar novamente a cavidade abdominal. Às vezes o paciente evolui depois com aumento de leucocitose, ou então aumento novamente da pressão intraabdominal. Isso indica o quê? Que algo errado está acontecendo. Se eu tenho um paciente com uma leucocitose, aumento novamente dessa pressão intraabdominal, uma distensão maior, é porque alguma coisa está acontecendo, alguma outra repercussão. Geralmente é o quê? O paciente tem abscessos dentro da cavidade. Então, eu levo novamente para a cirurgia, lava essa cavidade abdominal. Hoje, a gente tem alguns sistemas mais modernos para tratamento de peritoneostomia. A gente tem bolsas, né, as bolsas de Bogotá, que elas já têm um sistema a vácuo de lavagem. Então, elas vão lavando aquele conteúdo abdominal, tá? Durante o dia. E isso evita que a gente leve o paciente novamente para a sala de cirurgia, tá? Mas o principal que vocês têm que guardar é que o fechamento da parede abdominal vai depender da manifestação clínica, vai depender do prognóstico desse paciente, tá bom?